Oi, gente, esse é o canal Esqueci a Fórmula e eu criei ele a fim de ensinar de estudante para estudante a galera que ainda tem bastante dificuldade na matemática. E o tema de hoje é em relação à simplificação de fração. E vem comigo! O termo simplificação, ele implica na redução de um valor, ou seja, deixar ele mais simples. A gente pode simplificar isso com uma simples barra de chocolate. E quando essa barra de chocolate é dividida em 6 partes e a gente quer comer a metade, nós vamos comer 3 partezinhas, 3 cubinhos, porque 6 dividido por 2 é 3, ou seja, 3 é metade. Agora, se a gente tivesse a mesma barra de chocolate, só que dividida em 2 pedaços, e a gente quiser ainda comer a metade, a gente não vai ter que comer 3 cubos, a gente vai ter que comer apenas 1. São 2 pedaços, dividido por 2 é 1. E quando a gente leva esse exemplo para matemática, a gente vê que nas frações o mesmo se repete. Então aqui nós temos 3 cubinhos, então o denominador vai ser o 3 e a quantidade que a gente comeu é o 3. Agora, nesse espaço nós temos 2 divisões, ou seja, o denominador é o 1 e a gente comeu apenas uma parte, ou seja, o numerador é 1. E a gente percebe que 3 é a metade de 6, ou seja, essa fração ela implica na metade de um número. Agora, o 1 meio também significa metade de um número, porque 2 dividido por 2 é 1 e 3 dividido por 2 é 3. E para a gente chegar nessa mesma conclusão, a gente pode seguir por outro método, que a gente pegar a fração maior, que no caso é o 3 sextos, porque ela apresenta tanto o numerador quanto o denominador menor do que 1 meio, e nós dividirmos ambos os números por um número que seja múltiplo de cada um. Pera aí, deixa eu explicar certinho. Se a gente for na lista de múltiplos do número 3, a gente vai achar o 3, o 6, o 9, o 12 e assim vai. Infinitos números. Por quê? 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 4 é 12 e assim por diante. Então, quando a gente vê que são 2 números múltiplos, ou seja, os dois aparecem na mesma filinha, a gente pode fazer a simplificação de um jeito muito mais fácil. Então, a gente pode aqui por cima dividir por 3 e embaixo dividir por 3. Tudo que a gente faz em cima também temos que fazer embaixo. Então, 3 dividido por 3 dá 1 e 6 dividido por 3 dá 2. E a gente percebe que exatamente esse mesmo número equivale ao que a gente tinha mostrado aqui em cima. Ou seja, é uma prova de que realmente 3 sextos é a mesma coisa de que 1 meio, porque ambos representam a metade. Agora, se a gente pensar em um número bem maior, como por exemplo 48 sobre 30, a gente vai ter que fazer essa parte de dividir o numerador e o denominador até não conseguirmos mais. Então, a gente vê aqui que no 1 meio, a gente não consegue dividir esse 1 por 2, por 3 ou por 4. Por 2, a gente até consegue dividir por 2 e chegar no resultado 1. Só que assim que dividir o 1 pelo 2, ele vai dar o resultado com vírgula. E a fração, ela exatamente não quer que a gente mostre o resultado com vírgula. Mas vamos tentar fazer esse exemplo aqui do número 2. 48 sobre 30. A gente vai tentar achar números que ambos são divisíveis. Então, a gente de cara já percebe que os dois números são pares, porque eles terminam com 0 e 8, que são números pares. Então, a gente pode dividir por 2 aqui em cima e dividir por 2 aqui embaixo. 48 dividido por 2 é 24 e 30 dividido por 2 é 15. Mas ainda não acabou, a gente tem que achar uma fração que a gente não consegue dividir mais. Então agora nós temos o 24 e o 15. Um número pequeno que a gente consegue dividir tanto por 24, tanto por 15, é o 3. 24 dividido por 3 é 8 e 15 dividido por 3 é 5. Agora uma pergunta. O 5, ele é um número ímpar. A gente só consegue dividir ele pelo número 1 e pelo número 5. Agora o 8, a gente consegue dividir ele por 2, que dá 4. A gente consegue dividir ele por 4, que dá 2, e pelo próprio 8 também. Agora a gente vê que nenhum desses números são parecidos. A gente consegue dividir por 1 também, 8. Só que o 1 ele não vai fazer diferença, né? Porque se a gente dividir o 8 por 1, dá 8. E o 5 por 1 é 5. Então, dividir por 1 aqui não vai fazer diferença nenhuma. E a gente vê que esses números não são compatíveis. Quando a gente percebe isso, a gente vê que nós chegamos na última fração, na fração mais reduzida do número 48 sobre 30. E a gente já percebeu que quando a gente aplica esse método de ir dividindo os números até não poder mais,
nós ainda achamos frações iguais, como a gente conseguiu ver nesse primeiro exemplo. E que mesmo nós temos numeradores e denominadores diferentes, a fração ela vai continuar sendo igual.